Olá, as pessoas, tudo bom? Depois de bastante tempo a gente está aí de volta e hoje com um tema um pouco mais leve, eu espero. Acho que vocês devem ter percebido que o texto é mais tranquilo, apesar de ser um texto profundo, né? Discute algumas coisas mais profundas e normalmente os estudantes gostam mais desse texto do que dos anteriores, né? E a gente começa uma nova fase que é a de trabalhar com alguns conceitos psicológicos mais direto a partir de um referencial da psicologia social crítica, né? Então, a gente na primeira parte teve uma construção mais epistemológica, histórica, e agora a gente vai trabalhar com alguns conceitos mais diretamente, né? Então, vamos logo, né? Para eu não gastar muito tempo com os vídeos, vocês poderem ter mais tempo de pesquisar algumas coisas e já já vou fazer umas indicações interessantes. Se eu conseguir tecnologicamente passar para vocês aqui alguns filmes, eu vou passar, senão eu passo o link do YouTube e os trechos que eu gostaria que vocês assistissem. Se vocês tiverem tempo, assistam aos filmes todos, mas já falo disso. Então vamos lá. A gente está aí, se eu não me engano, nas nossas aulas de 29 a 32, né? Já passamos da metade da disciplina. Espero que vocês ainda tenham motivação para essa reta final. E a gente vai retomar, né? Na última aula eu já fiz um pouco do resumo do todo, né? Mas a gente conversou sobre psicologia da libertação e interseccionalidade. Ambas já falam um pouco sobre essa questão da identidade, né? Na psicologia da libertação, as tarefas urgentes todas têm uma preocupação em transformar uma certa visão que o latino-americano tem de si mesmo, né? Que foi uma construção feita não necessariamente por nós, né, latino-americanos, mas pelos discursos dos colonizadores e que nos colocam num posicionamento, num lugar de identificação, a gente vai falar um pouco sobre isso, que nos impede de experimentarmos a nossa própria vida, a nossa própria cultura, né? E essa ideia da desideologização, essa ideia do resgate da memória, né? Tudo isso está vinculado a gente poder transformar a nossa visão sobre nós mesmos, que é um pouco como a gente vai conversar sobre identidade. E o tema da interseccionalidade, acho que foi bem claro, que já trata diretamente disso. A gente está falando das diversas intersecções dos discursos dominadores, mas opressores, mas também dos discursos emancipatórios ou libertários sobre os diversos grupos, né, oprimidos e como essa dinâmica complexa dos poderes se dá. Então, ali já foi um preparo para a gente chegar nessa discussão de hoje, que é sobre identidade. Eu estou escolhendo o termo identidade, mas a gente tem outras formas de se referir: personalidade, eu, self, que é uma palavra inglesa, né? E a gente vai conversar um pouco sobre esses termos para fazer uma referência a si mesmo, né? Eu pensando sobre mim mesmo, eu me sentindo, cada um de vocês com a experiência que estabelece consigo mesmo, né? Então, essa é uma base para a gente poder pensar qualquer coisa, né, do nosso trabalho, e por isso a ideia de discutir logo esse termo antes dos outros, que a gente vai ver mais adiante. Então, nós vamos hoje dividir nossa aula em três partes, tá? Eu espero que mais ou menos meia hora cada uma, né? Vamos ver, eu sempre me empolgo, passo um pouco do tempo. Mas a primeira parte é sobre a identidade como metamorfose, que eu vou fazer uma síntese relativamente rápida do texto que eu passei para vocês, que é o texto do Antônio da Costa Ciampa, e depois eu vou falar de algumas coisas mais, uma reunião de um bocado de coisa, que é o do conceito, as suas implicações práticas, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho como o Ciampa trabalha o conceito, depois eu vou trazer algumas outras ideias com as quais eu venho trabalhando e fazer o exercício da gente trazer para algumas outras discussões que eu acho que vão ajudar a gente a entender, e vou ilustrar essas discussões com dois exemplos, né, do cinema, mas são filmes voltados a biografias, né, na verdade a autobiografias, tá? Então são filmes que falam da experiência, da narrativa que
a autora e o autor construíram. Um deles é sobre a Helen Keller, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas vale muito a pena conhecer a história. A Helen Keller era cega e surda, e por consequência muda, e imagina, né, como educar uma criança cega e surda, né, e nascida no século XIX. E tem a história então da Anne Sullivan, que é uma educadora jovem que também tinha deficiência visual, mas que se dedica a ensinar a Helen Keller, que se torna uma escritora, uma ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, feminista, né, esquerdista, e escreve uma autobiografia, escreve um bocado, se torna uma advogada, acho que é a primeira pessoa cega e surda a se formar nos Estados Unidos, tá? Então é uma história muito bonita e que vale muito a pena para a gente pensar algumas coisas sobre como a identidade se constrói, né, nessa relação com o outro, ou com a outra, no caso. E o Austregésilo Carrano era um jovem, né, nos anos 70 no Brasil, em plena ditadura militar, e o pai dele pegou ele, né, pegou um cigarro de maconha na mochila dele, e na época, né, por todo o entorno, né, e toda a cultura que se construiu, acabaram colocando ele num hospital psiquiátrico, né? E ele conta essa experiência de como ele se transforma no hospital, a saída do hospital e como ele consegue organizar a vida dele depois dessas experiências que são extremamente violentas, num livro que se chama O Canto dos Malditos, né? E esse livro foi adaptado para o cinema num outro momento histórico, né? Então perde um pouco desse contexto que o Carrano deixa claro, né? Que tem a ver com a ditadura, mas foi revivido no filme Bicho de Sete Cabeças, tá? Então provavelmente vocês já assistiram, se não assistiram também recomendo, mas eu separei aí um trechinho para a gente ver e poder bater papo, né? Ilustrar um pouco dessas relações e como isso interfere na identidade, e a gente bater papo então amanhã, né, na quinta-feira, que eu estou conseguindo gravar só na quarta aqui para dar tempo de vocês assistirem. Então, vamos lá. Essa é a estrutura da aula e vamos direto ao assunto. Primeiro que a gente está trabalhando com o texto, né, do Antônio da Costa Ciampa, que tem um contexto histórico bacana, né? Vocês se lembram, acho que eu já mostrei esse livro para vocês, mas mostrar de novo. É o famoso Psicologia Social, O Homem em Movimento, organizado pela Silvia Alani, pelo Vanderlei Couto, aquele livro histórico da psicologia social crítica no Brasil, editado pela primeira vez em 1984, e já contava, né, com esse texto do Ciampa, que estava escrevendo o doutorado dele, que é uma história muito bacana. Ele analisa um caso da Severina, que é a história de Severina e a história de Severina. Então ele compara com o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, né, que conta a história de uma mulher que migra, né, do interior do Nordeste para a capital paulista. O Ciampa é da PUC de São Paulo, né, até hoje. E essa é uma história muito interessante, porque ele vai contando sobre as metamorfoses e as transformações, né? E ela sai da cultura dela, chega em São Paulo, passa a ser vista como louca, e aí ele tem contato com ela, é um contato prolongado que ele relata no livro, e depois ela vai se apropriando, então, de uma outra visão da Severina, né? E é interessante porque é um caso que mostra como essas condições sociais estão diretamente envolvidas naquilo que a gente pode reduzir ao indivíduo. E só para dar uma ideia, caso vocês não tenham reparado, vale a pena ver as referências, né, a bibliografia. Então, o Ciampa trabalha aqui, ó, com um livro do Rui Fausto, que é Marx, Lógica e Política, com o livro do Gianotti, que é um livro inspirado por Marx também, Trabalho e Reflexão, com Habermas, com a Heller, que eu já falei para vocês, são todos autores de uma tradição marxista, né? Depois ele vai
indicar alguns textos que se voltam mais para a questão empírica. E aí, nessa questão empírica, ele se aproxima do construcionismo. Então, o texto dele é um diálogo entre materialismo histórico e construcionismo. E aí, então, o clássico do Berger e Luckmann, né, a construção social da realidade. O Erikson, que é um psicanalista, e a gente vai falar um pouquinho sobre a herança do Erikson aí, no Identidade, Juventude e Crise. O Goffman, né, que também já a gente fala dele. E um outro estudo que eu não conheço aqui, do Sarbin e Scheib, que é estudos em identidade social. Mas só para dar essa ideia e a gente começar a conversar, ele começa falando de uma pergunta nada fácil, né? Que parece óbvio, mas não é, que é o quem é você? E de todos os artifícios que a gente precisa para responder a isso. E se a gente parar para pensar, a gente vai responder essa questão diferentemente a depender de para quem que a gente está respondendo, né? Eu acho que a grande questão que o Ciampa coloca para a gente pensar é: a responder quem somos nós depende da situação, de quando, como e com quem a gente está falando. Então nós temos diversos discursos sobre nós mesmos, né? Isso é interessante porque, numa forma geral, né, o manual lá de Psicologia Social Crítica apresenta esse histórico do conceito de self, que a gente está chamando aqui de identidade, né, como uma substância, né, assim, na psicologia hegemônica, na psicologia de uma forma geral, nos psicologismos, a gente pensa numa história dada em uma substância que habita o corpo da pessoa, né? Uma ontologia, algo que diz o que aquela pessoa é, né? Como ela se construiu, o que ela é e o que ela será. Então, boa parte da psicologia, das técnicas, dos instrumentos de avaliação, de muitas coisas que a gente trabalha, em geral, estão partindo de um pressuposto de que é possível ler algo que a pessoa é, né? Sobre o qual se trabalha, mas a pessoa é aquilo. Então, essa ideia de uma substância da pessoa, né, daquilo que captura uma imagem daquela pessoa fixa, tem a ver com como a gente normalmente pensa sobre a gente, como as pessoas pensam sobre nós e como a própria psicologia pensa as pessoas. Então, esse diálogo vai se dando e a gente herda, né, de uma história longa em que as pessoas tinham pouca mobilidade social na Idade Média, em que a gente pensa a existência de uma alma, né, que já traz características, que é aquilo, né, que viria de um outro plano, ou no máximo, quando passa para a psicologia, que é determinada logo na primeira infância e daquilo ali a gente vai seguir sendo, ou é determinada por características biológicas, né? Tudo isso está envolvido com a ideia de uma personalidade, de uma essência, de traços que nos habitam desde e dos quais a gente não vai se libertar para o resto da vida, né? E aí pouco a gente pensa sobre as condições e como a gente pensa sobre nós e como a gente fala sobre nós. Então, essa ideia dessa pergunta do quem é você, eu creio que seja uma forma de começar a desconstruir isso para a gente ir entendendo outras construções sobre como cada um de nós é, né? O livro de Psicologia Social Crítica tenta mostrar vários experimentos não, né? Situações de entrevistas com análise do discurso. Eles pegam a transcrição das falas das pessoas, numeram linha, ficam analisando linha por linha, que é uma técnica de análise da conversa. E a ideia é tentar mostrar como, por exemplo, uma pessoa que está numa situação de procurar emprego, né? Um senhor mais velho procurando emprego, como ele constrói um discurso sobre si naquela situação, né? Uma pessoa que cantava no coro da igreja resolveu montar uma banda que não fosse religiosa, e aí todos os conflitos que ela traz e como esses discursos estão vinculados aos discursos sobre as pessoas, né? Então, o que o Ciampa vai mostrando para a gente é que, em geral, a gente se define por diversas relações e lugares sociais que a gente ocupa, tá? Essa ideia nos leva a pensar, ele usa uma imagem bonita, né, que é uma imagem bíblica, no princípio era o verbo, lá do Evangelho de São João,
para trazer uma noção de que a identidade não é uma substância, né? Não é um substantivo, mas é uma ação. Então, esta ação é o que nos coloca no campo da interação. Né? Vejam, é bonito esse negócio. É ação, as nossas ações, e ele está se baseando em referenciais que partem desse pressuposto, são essas nossas ações do dia a dia e nas interações, ou seja, nas ações recíprocas nossas com as pessoas, e essas ações não se dão no vácuo, né? A gente não consegue separar as pessoas do resto do mundo e elas interagem entre elas como gostariam os psicólogos experimentais. Mas estas ações estão inseridas num campo de significações, de novo significa ações, né? Ou as ações carregadas de sentido, e tudo isso é o que vai nos definir a depender do contexto e a depender de como a gente fala sobre a gente mesmo. Pensando que muito do que nós entendemos sobre nós é um discurso ou uma narrativa que nós construímos sobre nós mesmos, né? E essa narrativa pode ser mais contínua, mais organizada, ou essa narrativa pode ser mais entrecortada, muitas vezes fragmentada. Eu acho que eu contei para vocês a história do Raimundo, né, que cabe muito bem aqui, que é um usuário de CAPS de Salvador e que ele mesmo fala sobre essas interrupções e que são esquecimentos. Ele não consegue se lembrar de boa parte da vida dele, boa parte da vida adulta, de quando ele conta a história de que está de repente em Salvador e aí acorda em Brasília. O que aconteceu nesse intervalo? Ele não sabe. Ele não consegue organizar isso num discurso, né? Então, depois ele vai se apropriando dessa narrativa, tá? E ele vai narrando a própria história. Eu acho que é esta a ideia, né? O que o Ciampa propõe, ou que essas teorias da identidade propõem como um trabalho da psicologia, que é ajudar a compreender de onde vêm esses significados, como se apropriar deles e ter autonomia para contar a própria história, né? E isso parece simples, né? Mas eu acho que a gente vai misturando, né? E vendo que essa é realmente uma questão complicada, como ele coloca ali. Tá? Então, a ideia central, eu acho que a gente trocando, né, o esforço que ele faz e o esforço que eu quero fazer com vocês aqui, agora traduzindo tudo que a gente já conversou antes e que eu venho chamando a atenção, é para tirar o foco do indivíduo e pensar nas relações, é a gente conseguir fazer esse exercício gramatical na nossa cabeça quando a gente se deparar com alguma situação, né, e botar as lentezinhas da psicologia social. Aí a gente para, olha e fala assim, vamos trocar substantivos por verbos, né? Então, aquela história da criança de QI baixo, né? Ou a criança deficiente, né? E daí a gente pensar, porque ela está vivendo esta situação de fracasso escolar. Fracasso escolar é bom porque é um termo que muda, a gente vai falar isso, né? O fracasso da escola e não do escolar, né? Esse do faz toda a diferença. A Maria Helena Pato, quando assumiu a disciplina na USP, ela se chamava Psicologia do Escolar, e ela tirou o do, ficou Psicologia Escolar, né? Isso faz toda a diferença. Então, essa transformação, né, de substantivar, de colocar uma substância na pessoa, né, em geral patológica, passa para uma tentativa de transformação em ações e interações, tá? Em verbos. Bom, por que ele vai discutir essa questão complicada? Esse acho que é o trecho mais denso do livro, em que ele discute o princípio de identidade de Hegel, né? Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, e a gente pode conversar mais no nosso bate-papo conjunto, a partir das dúvidas que surgirem. Mas é justamente o fato de que a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Não dá para a gente reduzir cada um de nós ao contexto e às relações, pura e simplesmente, o que seria um sociologismo, por um lado, e também não dá para reduzir a uma substância individual, que seria um psicologismo. É essa dialética indivíduo-sociedade, né, esse imbricamento dessas coisas, eu estava mexendo a mão fora da câmera, que vai trazer para a gente uma ideia de uma lógica diferenciada, né? O que significa isso? A dialética é uma forma de lógica, é um instrumento do pensamento. A lógica convencional, em geral, está vinculada a gente eliminar a contradição. A contradição é um erro da lógica, né?
Então, o que acontece? A gente tem um princípio lógico de que a gente tem, é bem, que eles trocam por letrinhas, né? Porque o que interessa é a operação mental. O mundo real é só uma expressão disso, né? Então, eles dizem lá, bom, A é idêntico a A, que eles escrevem como A igual a A. A, portanto, é diferente de não A. Aquilo que não é A, aquilo que nega A, não pode ser A. Ou seja, a contradição não cabe na lógica formal, que é a lógica de boa parte do nosso discurso científico. Hegel, lá no comecinho do século XIX, pensa o oposto. Ele diz, mas o pensamento não é... Ups, desculpem, eu me empolguei aqui, a tela apagou, mas está tudo certo. O pensamento não é algo descolado da realidade. O pensamento se constrói em diálogo com a realidade, né? Então Hegel, para quem estuda um pouquinho mais, o povo fala que Marx inverteu Hegel, né? Porque Hegel era muito idealista, mas Hegel é mais materialista do que a gente imagina. Então, basicamente o que ele está dizendo, a contradição do pensamento é a contradição da realidade. Então, se a realidade tem contradições, o pensamento será contraditório, né? Então, o que ele está tentando trazer é uma materialidade para o pensamento. Vejam, a gente está falando de princípio da identidade, justamente, né? E que na lógica funciona de um jeito e em Hegel funciona de outra forma. Então Hegel vai dizer, é da natureza, é da situação concreta que a gente vive a contradição. A gente vive num mundo histórico, em movimento, né? Que está sempre se transformando. E com isso, as relações se transformam, inclusive as relações do sujeito com o mundo. E isso interfere no pensamento. Então, essa fórmula lógica de que A é diferente de não A, em Hegel cai por terra. E para Hegel, A é também não A, né? O princípio de identidade afirma a condição atual de A. Então, A é A neste momento. Mas A é também a sua própria contradição. Ou seja, A é também a negação de si mesmo para se tornar outra coisa. Porque ele é histórico, ele se transforma, né? Tá muito abstrato, vou tentar o bom e velho exemplo da semente, que eu não consigo pensar no melhor, todo semestre é a mesma coisa. Então vamos lá. Uma semente é ela própria, né? Então, A semente igual a semente. Ou seja, A igual a A. Mas a semente carrega muitos potenciais. Então, a atualidade da semente é ser semente. Mas a potencialidade da semente é se tornar uma mesa, por exemplo. Esquisito. Como é que isso aconteceria? A semente não vive no nada, né? A semente precisa cair no solo, né? Ela pode cair no solo e sofrer várias determinações. Se esse solo é bom, se vai ter água, se vai ter sol. A semente é a não semente, ela é a planta, né? Então ela se transforma numa árvore, por exemplo. E a própria árvore, que já é a negação da semente, então agora a atualidade da semente se transformou, a semente já é não semente, já é árvore, pode estar numa área em que existem marceneiros e que a transformam numa mesa, porque a determinação da natureza é essa relação com o ser humano e com o trabalho humano. Então há uma potencialidade da árvore de transformar-se em mesa, que já era uma potencialidade da semente. Entendem? Então há um processo que me mostra situações atuais onde o princípio de identidade da lógica formal funciona, mas a identidade no sentido hegeliano já traz em si a negação do si mesmo. Ou seja, eu sou o Carlos professor, o Carlos pai do Benjamin, o Carlos que pega um instrumento e faz barulho, mas posso ser outras coisas, né? Então eu tenho várias questões. Por exemplo, há 3 anos atrás eu não era Carlos pai do Benjamin, né? Carregava esse potencial comigo, tanto que estou aqui sobrevivendo a essa aventura maravilhosa. Mas né? Então
essa ideia desse movimento e dessa negação, Hegel diz, isso tem que estar no pensamento, isso tem que estar na lógica e, portanto, na ciência da lógica e, portanto, numa ciência dialética, que é o que a gente está propondo como uma psicologia social crítica. Tá? Porque Hegel vê o indivíduo de uma forma diferente do que veria Descartes. Então, quando Robert Farr contrasta esses autores, eles têm duas grandes concepções para a compreensão da formação do indivíduo. Uma é a cartesiana, que traz as ideias inatas ou pensa o indivíduo isolado e como esse indivíduo se une com outros indivíduos. Outra é a hegeliana, que diz: eu só me torno o que eu sou em condições de determinação e nessa realização com o outro, que é a negação de mim mesmo, mas que ao mesmo tempo é o que me afirma na minha transformação. Né? Essa possibilidade dialética de quem sou eu e de como eu vou me constituindo no que eu sou, nessa questão histórica, que necessariamente depende do outro, porque sem o outro eu posso não me tornar eu, né? Um ser humano deixado a si mesmo, sem a cultura, sem contato com outros seres humanos, não se torna necessariamente um ser humano como a gente imagina, com linguagem, com identidade, por aí vai. Né? Procurem as histórias das meninas lobo, dos meninos lobo, né? Acho que a gente já conversou sobre isso. Então, é esta base dialética que está na compreensão dessa construção da identidade enquanto transformação, enquanto movimento que depende de contextos, sentidos, discursos e diretamente da relação com o outro. Né? Como os outros me veem, vai me construindo dentro de uma linha muito singular e particular, que é a minha própria história, da qual eu vou me apropriando, e essas formas de relação concretas, né, que podem ter a ver com essa colaboração e com a forma de construção a partir do materialismo histórico, ou com os discursos a partir do construcionismo, né, os discursos dos outros sobre mim, dos discursos que eu construo sobre mim. Já já a gente vai ver como é que isso se dá um pouco mais de detalhe a partir de alguns teóricos, é que eu vou me tornando o que eu sou e o que eu posso ser. Né? Então essa ideia do que é e do que pode ser, né, do atual e do potencial, é muito importante, e isso transforma muita coisa quando a gente coloca as nossas lentezinhas para olhar para as pessoas com as quais a gente vai trabalhar. Né? E isso nos leva a uma discussão muito interessante que ele faz, que é o de nem anjo nem besta, né? Apenas ser humano. Eu coloquei apenas ser humano, ele coloca apenas homem, mas eu estou mais respeitando os gêneros. Tá? O que acontece aí? Essa é uma discussão muito bacana, porque, por um lado, a gente pode pensar na questão da animalidade da natureza humana, que boa parte das teorias psicológicas adota isso como base, né? Do nosso egoísmo, da nossa competição, do nosso despreparo para viver em sociedade, portanto é muito sofrido viver em sociedade. Ele diz isso é uma essencialização, uma substancialização do que é o nosso ser biológico, que é muito difícil de ser determinado. E fala muito mais sobre preconceitos históricos da filosofia política, da filosofia do direito, do que vem sendo construído há séculos, do que de achados científicos propriamente ditos. Né? Talvez as pesquisas mais interessantes hoje, e aí eu cito Michael Tomasello, para quem quiser procurar, ele tem publicado muito, ele tem sido bastante estudado em outros lugares do mundo, a gente acho que ainda não tem nada dele em português, traz a ideia de quanto a cultura interfere na biologia e como é muito difícil a gente afirmar essa natureza humana, né? Como afirmam boa parte dos teóricos da psicologia, que escreveram antes desses estudos e a gente segue reproduzindo como se fossem coisas atuais, né? Bom, então é isso, nós não somos simplesmente animais que foram socializados, mas também não somos anjos, que já tem tudo pronto, tá tudo certo. Né? Para quem gosta dessas coisas, tem filme Cidade dos Anjos, a série Lúcifer, né, que discute isso, não diretamente, mas traz essa ideia de que a vida dos anjos é um saco, né, cara? Porque tá tudo pronto, eles já sabem de onde vieram, tem um destino, a perfeição, e eles acabam se encantando pelos seres humanos pela incompletude, pela abertura, né? Pelos sentimentos, pela possibilidade de experimentar coisas que eles não conhecem. E é essa abertura humana que o Sempa está colocando.
né? Ser humano é nos colocar nessa condição, nem de perfeição e nem da imperfeição absoluta, né? Mas de vivermos em relação com possibilidades históricas diversas, com contradições e conflitos diversos, mas que é o que nos caracteriza e nos coloca sempre na possibilidade de fazer escolhas, né? Algumas pessoas com menos possibilidades, em geral por relações de poder e de discursos que as colocam numa condição de não transformação, e nós participamos disso, é isso que eu queria chamar a atenção, né? Como o discurso psicológico muitas vezes impede as pessoas de se tornarem elas mesmas, e a gente joga uma avalanche de conceitos e de estereótipos e de diagnósticos que impossibilita, né, essa construção contínua, e por outro lado nem essa perfeição e bom, tem como a gente achar o caminho e seguir como se fôssemos anjos com determinações divinas da nossa missão na Terra, né? Essa discussão é mais antiga, na verdade eu citei um filme relativamente recente e uma série mais recente, mas um autor italiano lá do Renascimento já falava sobre a dignidade do ser humano e como os anjos invejavam essa condição do ser humano se tornar digno, se fazer digno, porque se constrói, enquanto os anjos já são completos e não tem graça nenhuma, né? Ser imortal vivendo no mesmo, né? Então, ele termina o texto falando de uma música que eu gosto muito, eu adoro Raul Seixas, né? Sou daquele cara chato que pega o violão, começa a tocar os lados C do Raul Seixas, então nunca peçam porque se eu começar eu não paro, mas essa ideia da metamorfose ambulante, né? Ou seja, é claro que a gente tem uma história, a gente tem uma narrativa, tem um eixo, né? Em torno do qual nós vamos nos construindo, mas nós somos metamorfoses ambulantes, ou pessoas abertas à experiência e abertas às transformações, ainda que existam muitas forças que tentem nos conduzir para um lado só, ou que tentem nos manter debaixo de um único discurso, né? Então, eu acho que, bem sinteticamente, essas são as ideias centrais do texto, e a gente pode conversar um pouco mais sobre algum aspecto que eu não tenha falado, algo que vocês queiram aprofundar, no nosso bate-papo, então, da aula. Vou encerrando esse vídeo por aqui para dar uma continuidade mais complementar com algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês como elementos do pensamento sobre a identidade.